Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 11 nesta noite. Os que acharam podem dizer amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis como eles, no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, que ministre segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Podem sentar. Queridos, nós vamos começar a partir de hoje a meditar sobre este capítulo 4 desta primeira carta do apóstolo Pedro. Nós temos falado toda esta carta a partir do capítulo 1 e os irmãos observaram bem os 3 primeiros capítulos, Pedro tratando com a igreja sobre o dever, como devemos nos comportar dentro da igreja e fora dela, falando sobre a submissão de uns para com os outros e para com as autoridades, mostrando que o cristão precisa dar um bom testemunho, não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Ser submisso às autoridades, porque aprendemos que toda autoridade é constituída por Deus. Pedro não muda o seu tema. Pedro, neste capítulo 4, ele vai continuar falando sobre este tema, porém, ele vai falar sobre o tempo. E este é o tema do nosso estudo, da nossa meditação, durante estas quartas-feiras, até o final deste mês, acredito eu, para concluirmos este capítulo. O tempo que vos resta.
Pedro vai falar sobre o tempo que resta. Uma coisa que nós parece que não pensamos. A ideia que se tem, quando nós olhamos para muitos cristãos hoje em dia, a ideia que se tem é que não passa pela cabeça dos irmãos, de muitos irmãos, que um dia a nossa vida nesta terra terminará. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. É bem verdade que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que nem todos dormiremos, ele diz, mas todos seremos arrebatados. O que Paulo quer dizer? É que independente de estarmos vivos ou mortos, o arrebatamento acontecerá. Acontecerá para aqueles que dormiram em Cristo, e acontecerá para aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. A realidade, o arrebatamento é fato, vai acontecer. Mas nós também precisamos pensar sobre o tempo que nos resta, porque seja a morte que venha nos visitar, seja o arrebatamento da igreja, o nosso tempo nesta terra terminará. Pedro, de uma forma muito ampla, ao longo desta carta, ele trata sobre a questão do tempo. Ele fala sobre isso no capítulo 1, nos versículos 5, versículo 11, versículo 17, versículo de número 20. Ele fala sobre o tempo. Capítulo 4, versículo 2, versículo 3, versículo 17. Capítulo 5, versículo 6. Pedro fala sobre tempo para nos colocar a pensar. Eu acredito que muitos de nós nunca paramos, sentamos no sofá de casa, ou na mesa de casa, na cozinha, ou quem sabe até no trabalho, na hora do seu almoço, para pensar sobre o tempo da nossa vida. Para pensar que um dia nós não estaremos mais nesta terra. Talvez Pedro tenha dito isso por causa da sua consciência de seu martírio iminente. Pedro ouve do próprio Jesus, no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus por 3 vezes fala com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus então outra vez diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pela 3ª vez Jesus se dirige a Pedro e pergunta agora: Pedro, tu gostas de mim? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus então vai falar sobre um tempo na vida de Pedro, e Jesus diz assim: Pedro, enquanto você é jovem, você vai para onde você quer, mas vai chegar um tempo, Pedro, quando você for velho, que vão te pegar pelas mãos e vão te levar para um lugar aonde você não vai querer ir. E o texto diz que Jesus está se referindo à maneira que Pedro iria morrer. Pedro fala sobre este tempo, o tempo de sua morte. Pedro vai falar no capítulo 1 da 2ª carta. Vamos ler, versículo 12, até o versículo de número 15, logo aí do lado da 2ª carta de Pedro, no capítulo 1. Pedro vai dizer: portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora as saibais,
e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas em vossa lembrança. Pedro estava pensando sobre a sua morte, e Pedro estava aproveitando o tempo que lhe restava. Pedro, ele está dizendo no capítulo 1 da segunda carta, que ele queria deixar aos crentes, aos seus leitores, um legado. Ele queria deixar a eles um ensinamento. Ele queria deixar a eles algo que marcasse suas vidas de tal maneira que depois de sua morte ele ainda fosse lembrado por aquilo que ensinava. Preste atenção, porque qual é a maneira que nós estamos marcando a nossa geração? Pedro queria marcar a sua geração. Pedro queria marcar o seu tempo de uma maneira que depois que ele partisse, alguém ao ouvir os seus ensinos, lembrassem de sua pessoa. Ao ouvirem ou lerem os seus escritos, lembrassem da pessoa de Pedro, lembrassem do seu testemunho. Uma certeza que Pedro tinha era que a sua morte estava chegando. Uma certeza que Pedro tinha era a de que ele não viveria para sempre, era a de que ele iria partir. O seu tabernáculo, quando ele fala sobre o tabernáculo, ele fala do seu corpo. Este tabernáculo terreno, enquanto ele ainda estiver aqui, Pedro está falando sobre aproveitar o tempo que resta para marcar a sua geração, para ensinar-lhes a verdade do Evangelho, para falar da palavra de Deus. A pergunta é: se nós partíssemos hoje, como as pessoas se lembrariam de nós? Se nós partíssemos hoje, aqueles que trabalham conosco, aqueles que estudam com vocês, aqueles que moram na nossa vizinhança, como eles se lembrariam de nós? Como alguém que deixou um legado, como um bom servo de Deus, ou como alguém que passou e não fez diferença? Deixa eu dizer uma coisa, porque os escritos de Pedro nos fazem pensar sobre a nossa vida cristã, sobre como devemos nos comportar, e que a vida do cristão precisa obrigatoriamente marcar outras vidas. Por quê? Porque se temos Cristo habitando em nós, como a Bíblia nos relata na carta que Paulo escreve aos Colossenses, dizendo que já nascemos de novo, que já ressuscitamos com Cristo. O próprio Pedro vai dizer que nós fomos gerados novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Ou seja, Paulo também vai nos dizer que agora nós somos templo, morada de Deus. Ele habita dentro de nós. Então entenda, se Deus habita dentro de nós, aonde um cristão verdadeiro, autêntico chegar, Deus chega no ambiente, mas ele é percebido na nossa vida. Pense nisso. Ele é sentido pelas pessoas à nossa volta, porque é impossível um cristão autêntico chegar em um ambiente sem que seja notado. Por quê? Porque ele é luz, a Bíblia vai dizer isso. E a luz
brilha onde há trevas. A luz, aonde ele chega e que há trevas, muda o ambiente. Precisa mudar o ambiente. Nós precisamos entender isso. Se nós mantemos uma vida de comunhão com Deus, aonde chegamos, algo tem que acontecer. Pensando nisso, Pedro, ele então descreve 4 atitudes que o cristão pode cultivar em sua vida, ou seja, no tempo que lhe resta, a fim de torná-la tudo o que Deus quer que ela seja. Eu vou falar de uma hoje, são 4, eu vou falar de uma hoje. Nós vamos pensar um pouco sobre estes 3 primeiros versículos deste capítulo 4. E qual é a primeira atitude? Uma atitude militante contra o pecado. Uma atitude militante contra o pecado. Pedro usa, para falar sobre isso, a imagem de um soldado. Quando ele usa esta expressão no versículo 1, ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Ele usa a imagem de um soldado que coloca o seu equipamento e se arma para a batalha. Atitudes são armas. Dentro desta batalha que estamos vivendo, atitudes são armas. De modo que atitudes fracas ou atitudes erradas provocam derrotas. O que gera escândalo na vida de um cristão são atitudes erradas, comportamentos errados. Quantas vezes você já não se deparou na fábrica que você trabalha com alguém dizendo a respeito de outra pessoa: nossa, o fulano ali disse que é crente, mas com esse comportamento? Atitudes fracas ou atitudes erradas trazem escândalo, geram derrotas. Você precisa entender que a perspectiva determina resultados. Eu preciso viver a vida cristã como se o arrebatamento da igreja fosse hoje, como se Jesus fosse voltar hoje. Então, o apóstolo João vai dizer que quem tem esta esperança santifica-se a si mesmo. Ou seja, tem uma atitude militante, ou seja, combate, ele luta contra o pecado. Nós não podemos nos conformar com o pecado. 2 amigos se encontraram em um restaurante para almoçarem. E quando eles entram no restaurante, o lugar ele tinha uma iluminação muito suave, de maneira que a impressão que se tinha era que precisava de uma lanterna para enxergarem a mesa onde eles iam sentar. Sentaram na mesa e começaram a conversar por um tempo. E então, quando decidiram comer, pegaram o cardápio para fazer o pedido. Momento então que um deles se espanta. Se espanta com o quê? Se espanta com a facilidade que ele encontrou para ler o cardápio, mesmo em um ambiente escuro. Ele encontrou facilidade para ler o cardápio. E então ele diz isso ao seu amigo. E a resposta do amigo é: pois é, nós acostumamos
rapidamente com a escuridão. Assim é a vida de muito cristão. Ele acostuma rapidamente, fácil demais, com o pecado, com a vida distante de Deus. Ao invés de ter uma atitude militante contra o pecado, ao invés de combater o pecado, ele acostuma-se com a prática do pecado aos poucos, e às vezes ele nem percebe que está caminhando na direção oposta à presença de Deus. Vai vivendo a vida, levando a vida, vivendo dia após dia, acostumado com a situação. Então, acostuma-se com a vida distante de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem manter um relacionamento com Deus, porque, irmãos, nós precisamos compreender algo. A vida cristã não é simplesmente vir a um culto na quarta, sábado, domingo, como é a nossa programação. Não é somente isso. Vida cristã não se resume a congregar uma vez na semana, 2 vezes no final de semana, quando muito. Vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. Vida cristã não se resume a 2 horas de culto ou 1h30, como é no meio de semana. Vida cristã, nós precisamos entender que ela precisa ser vivida diariamente. O problema é que hoje a igreja dos nossos dias, ela está acostumada a um cristianismo, posso dizer até frouxo, a um cristianismo descompromissado, a um cristianismo onde nós simplesmente vamos a algum lugar cultuar e não temos responsabilidades. Não. Alguém, com o pretexto de estarmos vivendo na dispensação da graça, usam-na simplesmente para viverem uma vida desregrada, descompromissada. Estamos vivendo na dispensação da graça, então eu posso pecar à vontade que Deus perdoa. O problema é que a graça, ela trouxe para a vida cristã responsabilidade. Ela traz a liberdade, a libertação da consequência do pecado, porém ela traz sobre a vida do cristão a responsabilidade. Você vai ler, melhor dizendo, na carta de Pedro, ele dizer que nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, o de ir e anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, Pedro nos coloca numa posição de, posso dizer, representantes de Cristo na terra. Agora, será que de fato estamos representando Cristo? Porque o Pedro que escreveu esta carta, quando ele quis negar a Cristo, ele o negou com palavras, mas não podia negá-lo com atitudes. Olhavam para ele e diziam: você se parece com ele, você fala igual a ele, você se veste igual a ele. Com a boca ele dizia o contrário do que a sua personalidade mostrava. Resultado: quando ele nega Cristo, Jesus olha para ele, ele chora, se arrepende e a sua vida é mudada, é transformada. O contrário de Judas, que parecia alguém
muito responsável, mas que por dentro tinha um coração deturpado. E começou a apresentar evidências de um caráter ruim, até que culminou com a negação de Cristo e, como resultado, o seu suicídio, a sua morte. Pedro, ele chama os crentes à responsabilidade. Como você está aproveitando o tempo que te resta? Ele diz: temos que ter uma atitude militante contra o pecado. Porque, queridos, a única coisa que pode prejudicar o tempo que nos resta nesta terra é o pecado. O pecado pode destruir o tempo que nos resta. Um cristão que vive na prática do pecado, ele é uma arma terrível nas mãos de Satanás. O propósito do Evangelho é gerar um novo homem. Não como a lei. A lei se preocupava com o exterior do homem. O Evangelho preocupa-se com o interior do homem. Porque um homem mudado no seu exterior não significa que ele é transformado, que ele nasceu de novo. Como eu tenho o costume de dizer, eu posso me transformar no que eu quiser externamente. E a nossa geração é uma geração que ela tem a tendência de ser movido por aquilo que é externo. Nós confundimos muito facilmente o falso com o verdadeiro pelo exterior. E o Evangelho de Cristo nos leva a olhar o interior do homem. E aí você pode perguntar: pastor, como eu percebo, como eu posso enxergar o interior de um homem? Através de suas atitudes. A Bíblia vai nos ensinar que a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Não adianta, ninguém consegue enganar por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, quem está agindo de engano começará a dar evidências de que não tem uma vida transformada. A Bíblia nos diz que Deus não nos deixa enganado, Ele nos mostra. E Pedro vai, dentro disso, nos apresentar 3 argumentos para que nós venhamos resistir o pecado. E o primeiro argumento que Pedro nos apresenta está no versículo 1. Como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado. Pedro nos coloca a pensar, e este é o primeiro argumento. Pensem no que o pecado causou a Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que ele não cometeu pecado. Quando nós meditamos, estudamos sobre a vida de Cristo, lemos a Bíblia, lemos os evangelhos vão nos dizer que em tudo ele foi tentado, mas ele não cometeu pecado algum. Quando Jesus é levado para ser julgado, as autoridades romanas que o julgaram não encontraram nele pecado que o condenasse. Pedro vai falar sobre isso no capítulo 2, versículo 21 e no capítulo 3, versículo 18 desta primeira carta. Ele vai mostrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: o justo
morrendo pelos injustos. Aquele que não merecia, morrendo no lugar de quem de fato merecia. E aí eu preciso pensar, como eu posso ter prazer em algo que levou Jesus a sofrer e morrer na cruz? Foram os meus pecados, foram os nossos pecados, foi o pecado da humanidade que levou Jesus à cruz, que o fez padecer e sofrer tudo o que ele sofreu em seu ministério, em sua caminhada. E para que Jesus sofreu tudo isso? Para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Para, com a sua morte na cruz, nos abrir um novo e vivo caminho. O caminho que estava fechado, a separação que havia entre nós e Deus, por causa do pecado, a morte de Cristo na cruz, rasgou o véu, nos deu acesso, restaurou o relacionamento criador e criatura que o pecado havia destruído. Agora, uma vez libertos da escravidão do pecado, como eu posso outra vez voltar à prática do pecado? É isso que Paulo trata no capítulo 6 de sua carta aos crentes de Roma. Quando ele vai dizer, olha, porque agora nós estamos libertos, agora nós estamos debaixo da graça, então eu vou viver pecando para que a graça seja ainda mais abundante? Ele vai dizer, de maneira nenhuma. Ele vai nos colocar a pensar que aquele que agora se uniu a Cristo, morreu com Ele, foi crucificado com Ele, e ele diz isso de uma forma muito clara em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele vai dizer, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Olha, irmãos, quando paramos para pensar sobre o sacrifício de Cristo na cruz, sobre a sua morte vicária, sua morte substitutiva, a razão pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo, provando o amor para com a humanidade. Paulo escreve isso aos Romanos, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não consigo entender quando um cristão para e pensa no amor, no que Deus fez por nós. Nós ainda ouvimos, por onde passamos, pregando o Evangelho, que pessoas ainda precisam de motivação, Pastor Jorge, para servir a Cristo. Tem que ter alguma coisa diferente na igreja para atrair o crente à igreja. Quando eu olho para a Bíblia, eu já encontro a maior razão para adorá-lo por toda a minha vida. Ele morreu para me salvar. Ele prova o seu amor pela minha vida, pela sua vida. Encontramos crentes dizer que não tem valor. Eu não tenho valor nenhum, eu não valho nada, eu não sirvo para nada.
simplesmente porque não prega, ou porque não canta, ou porque não tem um cargo, ou porque não tem uma posição. Olhe para a cruz e veja o valor que você tem. Olhe para a cruz e veja o preço que foi pago pela sua vida. Se você olha para você e não encontra valor, Deus olhou para você e para mim e encontrou um valor tão grande que Ele entrega a sua vida pelo resgate da nossa alma, para simplesmente nós estarmos com Ele novamente, para passar toda a eternidade com a sua igreja, com seus filhos, com seu povo. Então veja, Cristo veio à terra para vencer, tratar o pecado e vencê-lo para sempre. Na sua obra vicária, Ele então tratou a ignorância do pecado, ensinando a verdade e colocando em prática na sua vida diante dos homens, mostrando a verdade. E Ele vai dizer, no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao mesmo tempo, Ele diz que Ele é esta verdade, quando Ele diz no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A preocupação de Cristo não estava restrita aos discípulos, porque no capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora por Israel e Ele ora pela minha vida e pela sua vida. Porque no capítulo 17, versículo 6, nós encontramos uma menção na oração sacerdotal de Cristo à minha vida e à sua vida. E Ele vai dizer, no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação por intermédio da verdade, que é Cristo, que é sua palavra. E o que eu acho interessante hoje é que uns crentes, eles querem viver uma vida cristã apartado da Bíblia, e não tem como. Distante das Escrituras, e não há como, porque quando eu leio a Bíblia, ela então mostra como eu estou por dentro. Ela não mostra como eu estou simplesmente por fora, porque como eu disse, no nosso exterior nós podemos enganar a muitos, mas no nosso interior, quando lemos a Bíblia, ela nos relata, ela nos reflete como está o nosso interior. E então quando eu leio a Bíblia e eu vejo o que a Bíblia diz, a Bíblia mostrando como eu deveria ser, e eu olho para dentro de mim e vejo como sou, eu reconheço que preciso de um Salvador, que preciso da obra santificadora do Espírito Santo de Deus na minha vida, que eu preciso ser lavado pela sua palavra. A palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra nos renova, a palavra nos aproxima de Cristo, porque por intermédio da palavra nós nos assemelhamos a Cristo, nosso caráter é moldado.
E então passamos a dar fruto. E quando então começamos a dar fruto, atingimos o propósito pelo qual Cristo nos chamou, nos escolheu e nos nomeou. É o propósito que ele relata no capítulo 15 do Evangelho de João. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto que o cristão produz evidencia para o mundo que ele é discípulo de Cristo. Quando eu leio a carta que Paulo escreve aos crentes da Galácia, então eu vejo um fruto com as suas 9 subdivisões que precisamos gerar, produzir: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Paulo conclui dizendo: contra essas coisas não há lei. Quem produz fruto evidencia para o mundo, para as pessoas à sua volta, que ele é servo, que ele é seguidor, que ele é discípulo de Jesus Cristo. Mas ele também tratou das consequências do pecado, curando e perdoando. E na cruz, ele desferiu o golpe mortal contra o pecado em si mesmo. No seu corpo, na sua carne, partida sobre o madeiro, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence Satanás. Quando ele olha para o céu e ele brada, e ele diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo: a obra foi concluída, o trabalho foi feito, a obra foi terminada, de modo que hoje nós não temos que fazer nada mais para ser salvo. Tudo o que nós fazemos a partir do momento que entregamos a vida a Jesus, nós nascemos de novo. Tudo o que nós fazemos é porque somos salvos. A obra da salvação foi concluída. Ele diz: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Acabou, a obra foi concluída. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus agora está redimido, tem a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Precisamos ter isso em mente, e quando o cristão tem isso em mente, ele não vive mais se sujando com essas coisas que são passageiras. Quando ele entende que nasceu de novo, que Cristo veio, morreu em uma cruz para nos dar vida, porque quando lemos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, e Paulo diz: pela graça sois salvos. Quando eu entendo que fui alcançado pela graça divina, agora para não mais viver segundo a escravidão do pecado, segundo o curso deste mundo, então eu entendo que eu preciso aproveitar o tempo que me resta de vida nesta terra. É verdade. Para quê? Para que a minha vida glorifique a Deus, para que a nossa existência nesta terra seja para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Então eu primeiro preciso pensar no que o pecado fez com Cristo. Segundo, eu preciso desfrutar a vontade de Deus.
Veja o versículo 2. Para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. E quando Pedro diz isso, para nós desfrutarmos da vontade de Deus, Pedro, ele está nos apresentando um contraste entre os desejos dos homens e a vontade de Deus. Nós vivemos o tempo inteiro sobre esta linha. O tempo todo nós vivemos este conflito. Você está na fábrica, você está na escola e você está rodeado de pessoas. Talvez pessoas que conheceram você antes da conversão. Talvez pessoas que participaram de coisas terríveis com você. Pessoas que, quem sabe, estavam em rodinhas com você, bebendo, fumando, se prostituindo. Quem sabe você frequentou círculos de amizade que, quando você se lembra, você tem até vergonha hoje. Quem sabe os seus pés entraram em lugares, sua boca falou coisas, sua mente, seu coração vivenciou coisas que não é lícito nem mencionar hoje. Mas agora você entregou a vida a Jesus, abandonou aquela vida de pecado, então você vive sobre esta linha, sobre este conflito. Porque agora você é convertido, mas você vive em um ambiente onde as pessoas que estão à sua volta não professam a mesma fé que você. São ímpios. Vivem uma vida totalmente desregrada. Vivem uma vida totalmente apartada de Deus, como outrora você e eu vivíamos. E qual é o conflito? Olha, o conflito é que eles não compreendem que você agora entregou a vida a Jesus e não pode mais ser participante destas coisas. Mas eles tentam. Mas eles querem te levar de volta para lá. E quantas vezes você já não foi tentado a voltar, a quem sabe praticar aquelas coisas, contar aquelas piadas com palavras torpes, e quem sabe por algum momento passou pela sua mente, não tem problema, Deus vai perdoar, porque Deus é amor, Deus é perdoador. Aliás, a nossa geração é a geração que mais abusa dessa face de Deus, a face da misericórdia, do amor. É a geração que mais interpreta o amor de Deus de forma errada, porque interpretam o amor de Deus somente pelo lado da bondade, da misericórdia, mas se esquece que a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Ele é juízo. A mesma Bíblia que diz que Deus ama, também diz que Deus não tem o culpado por inocente. A mesma Bíblia que diz que Deus perdoa, também diz que Deus traz sobre o homem a consequência de seu pecado. Ou seja, carta de Paulo aos Gálatas vai dizer, no capítulo 6, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. A lei da semeadura.
Lembra das 6 verdades que eu ministrei aqui sábado? Uma das verdades é que com certeza nós colheremos aquilo que estivermos plantando. Então, se a colheita hoje não é boa, pare, não murmure, não reclame de Deus. Olhe para trás e veja o que plantou. Porque muitas coisas que eu estou colhendo hoje é fruto do que eu plantei lá atrás. Muita coisa que você colhe hoje é resultado do que você plantou lá atrás. Então, se eu não plantei da maneira que a Bíblia me ensina, automaticamente eu vou colher o resultado do que eu plantei. Lembra que eu disse que não dá para colher abacaxi se eu plantei laranja? Eu vou colher laranja. Pedro, ele está falando sobre desfrutar da vontade de Deus. Quando eu entendo o que o salmista escreve no Salmo 33 e o verso 11, então eu vejo que a vontade de Deus, ela não é um fardo. A vontade de Deus não é fardo que o Pai coloca sobre nós. Veja o Salmo 33, vamos ler. Verso 11, vai nos dizer assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos de seu coração para todas as gerações. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos de seu coração para todas as gerações. Verso 12: abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual escolheu para a sua própria herança. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida vem do coração do próprio Deus. Logo, entendemos que a vontade de Deus para a minha vida é a expressão de seu amor por nós. Porque Deus, de maneira alguma, pensa sobre a minha vida e sobre a sua vida, ou para a minha vida ou para a sua vida, algo que não seja bom. Pode não ser o que você quer, mas é o que você precisa. Pode não agradar a você, mas é o melhor para você. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer. Capítulo 12. Você já conhece de cor e salteado. Carta de Paulo aos crentes de Roma, capítulo 12, versículo de número 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista vai dizer que a vontade de Deus vem do coração de Deus. E Paulo vai dizer que esta vontade que vem do coração de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós achamos que precisamos de determinada coisa que estamos querendo, ao invés de pedirmos a Deus aquilo que de fato precisamos. É como a gente, quando vai fazer compra. Você já parou para observar quando a gente vai fazer compra? Você faz lá uma lista, né?
uma lista de compra. Preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Não é? Você já parou para observar que dificilmente você vai no mercado e traz só o que precisa? No pacote do que precisa, vem o que você quer, vem o que não precisa. E na maioria das vezes, o que compromete o nosso orçamento não é aquilo que eu preciso, mas aquilo que eu não preciso e eu compro. Trocando em miúdos para você entender, o que compromete a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, não é aquilo que eu preciso, porque aquilo que eu preciso vem direto de Deus para a minha vida, mas é aquilo que eu quero, e eu não preciso, mas eu insisto, e eu digo, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, então Deus me permite ter, e então eu sofro, de forma desnecessária. Quando Deus diz para você, não faça, e você vai lá e faz. Quando Deus diz, não é assim, e você vai lá e faz o contrário do que Deus orientou, do que Deus disse. Então você é obrigado a fazer o quê? Correr para as campanhas da vida e pedir milagre. A nossa geração é a que mais clama por milagre, porque é a que mais quebra princípio. Porque quem planta e colhe não vive correndo atrás de milagre. É a lei natural, eu planto e eu colho, eu planto e eu colho, eu planto princípio e eu colho a bênção divina. Deus opera milagre? Opera, mas vem no pacote. Eu não preciso correr atrás. Irmão, nós estamos vendo hoje uma busca desenfreada de crente por campanha disso, campanha daquilo, campanha não sei mais do que, não sei mais do que. Por quê? Vamos viver um cristianismo bíblico. Plantar princípio e colher. Nós podemos sim orar, jejuar, fazer um propósito com Deus. Deus vai nos responder, mas isso não tem que ser prioridade na minha vida. Eu preciso entender, eu venho para o culto no fim de semana, ou eu venho para uma campanha na igreja, mas não é a campanha que vai mudar a minha vida, é Deus que muda a minha vida por intermédio de um relacionamento diário com Deus. Eu não sou contra a campanha, tanto é que nós estamos toda sexta em uma campanha de oração, mas eu sou contra o pensamento do crente em viver uma vida dissoluta e achar que a campanha vai mudar a sua história. Deus vai me abençoar por causa do propósito. Não, irmão, Deus vai te abençoar por causa da sua vida de relacionamento diário com Ele. É o que a Bíblia nos ensina. Deus não quer simplesmente nos dar experiências pontuais. Deus quer nos dar aquilo que é permanente, que é seguro. É o que acontece na vida de Naamã, que queria banhar-se nas águas dos rios Abana e Farfar, porque eram as melhores águas de Damasco.
Mas abana e farfar quer dizer passageiro, aquilo que passa, aquilo que é breve, logo vai embora. Mas o seu milagre, a sua vitória, a sua cura estavam nas águas turvas do Jordão, que quer dizer aonde se tem o milagre, o que desce, era onde Deus queria. A vontade de Deus para a vida de Naamã não eram os rios Abana e Farfar, a vontade de Deus para a vida de Naamã eram as águas turvas do Jordão. Ali estava a sua vitória. A minha e a sua vitória não está nos cantos e nos becos, está nos pés da cruz, aos pés de Cristo, buscando a sua santa presença. Não está nos nossos próprios esforços aquilo que eu preciso, está em Cristo. Ele nos abençoa, Ele é a fonte da vida. Para encerrarmos, o terceiro ponto, o terceiro argumento dentro deste primeiro tópico está no versículo de número 3. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. O que Pedro está usando aqui como argumento para nos convencer a resistir o pecado. Primeiro ele fala sobre pensar o que o pecado causou a Jesus. Depois ele fala sobre nós desfrutarmos a vontade de Deus. Por último, ele nos põe a pensar, lembrarmos do que nós éramos, ou de quem nós éramos, antes de encontrar a Cristo. O que Cristo fez na sua vida? O que Ele operou na minha vida? Eu sei que existem ocasiões que é errado nós olharmos para o passado, porque Satanás pode usar isso para nos desanimar. Mas eu vejo Deus instando Israel a lembrar-se do tempo do Egito, do Deus que o tirou com mão forte na terra do Egito. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Deus insta Israel a lembrar-se de que haviam sido escravos na terra do Egito e que Deus os resgatou. Então Deus diz a eles para que eles deveriam guardar o Shabat, ou guardar o sábado. O livro de Deuteronômio são as repetições das leis, as repetições de como Israel deveria andar na terra prometida, porque eles iam entrar na terra prometida. Eu vejo a Bíblia mostrando Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15, ele se lembrando de que havia sido um perseguidor da igreja. Mas Paulo usa isso como motivação para continuar fazendo a vontade de Deus, para ter mais ânimo para fazer a vontade de Deus. O problema é que às vezes, irmãos, nós nos esquecemos das cadeias do pecado e nos lembramos apenas dos prazeres passageiros. Nós nos esquecemos que nós éramos escravos. O que eu acho interessante é que nós, no passado, achávamos que éramos livres. Porque o ser humano tem a tendência de associar o pecado com liberdade. Eu faço o que eu quero. Uma vida irresponsável
Mas Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Então hoje em Cristo, muitas vezes, nós nos esquecemos da cadeia, da prisão que o pecado nos impunha. E lembramos apenas dos prazeres passageiros do pecado. E aí então queremos voltar atrás. Aí então queremos por alguns segundos ceder ao pecado. E Pedro fala isso aqui, mostra isso aqui, e nós já vamos concluir. Ele vai falar sobre dissoluções e concupiscências. Dissoluções e concupiscências descrevem todo tipo de desejo perverso, e não apenas pecados sexuais. Todo tipo de desejo perverso encaixa-se em dissoluções e concupiscências. E ele vai falar também, em algumas traduções, borracheiras, orgias e bebedices. Refere-se às orgias pagãs, as orgias que estavam presentes nos cultos pagãos, porque muitas religiões pagãs da época tinham a prostituição, a prática da prostituição como algo, como uma prática num culto. Era costume de algumas religiões da época, e Pedro então diz que tudo isso precisa pertencer ao passado da nossa vida. Ele vai dizer: porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar. Acabou. Precisamos pôr um ponto final. Não adianta nós se sentarmos na mesa do Senhor, nos alimentarmos das coisas de Deus, e quando saímos daqui, vamos nos assentar na mesa de Satanás e participarmos das coisas do mundo. Um cristão autêntico, ele não participa das coisas que pertencem ao mundo. Ele se consagra para Deus. Talvez você e eu não tenhamos vivido uma vida a ponto de termos cometido pecados como estes mencionados. Mas a certeza é que todos nós éramos pecadores e Cristo morreu por nós para nos salvar. E de modo que seria uma insensatez da nossa parte voltarmos a esse estilo de vida. Você foi liberto, você é salvo, você pertence a Cristo e precisa viver o tempo que lhe resta como tal, evidenciando Cristo aonde quer que você chegue. Amém? Fique de pé, por favor.